importante do livro de Reis, quando você está estudando o livro de Reis, é sobre liderança. Quando o líder ele é bom, quando o líder é forte, a nação prosperava, né? Quando o líder ele temia a Deus, a nação ia de vento em popa. Mas quando o líder ele era mau, não temia a Deus, a miséria, o sofrimento e a perseguição assolavam o povo de Deus. Então, a importância de ser líder, né, da liderança. Líder é uma coisa muito diferente de chefia, né? Chefia e liderança não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o tema de Reis, primeiro tema importante do livro de Reis, quando você estiver estudando o livro de Reis, entenda que o primeiro tema importante é sobre liderança. O segundo tema que você vai encontrar no livro de Reis são os 2 piores pecados que levaram o povo de Deus para longe, né? Ficaram 70 anos na Babilônia e Israel foi praticamente aniquilado, né? E os 2 pecados que fizeram esse povo passar por aquelas humilhações terríveis foram a idolatria e a injustiça social. Então aqueles homens nomeavam os reis, eles iam para o templo, você vê aí no livro de Reis todinho, aquele povo indo para o templo adorar o Senhor lá no templo, mas lá na vida, no dia a dia deles, eles eram idólatras, praticavam idolatria e praticavam a injustiça social. E quando você começa a estudar ali alguns pontos da vida de alguns reis ali, o povo clamando por justiça, né? Isaías mesmo repreendendo, Amós, Joel repreendendo aquele povo. Deus enviava profetas para dizer assim: olha, parem de praticar idolatria, parem de praticar a injustiça, porque vocês vão sofrer. Então, o primeiro tema, liderança. O segundo tema, 2 pecados que Deus odeia, né, que Deus abomina, que é a idolatria e a injustiça social. E o terceiro tema é a fidelidade a Deus. Todas as vezes você vê ali os profetas clamando, Deus chamando, enviando os seus homens. Olha, na época de que Babilônia invadiu Jerusalém, né, no ano 605, depois da incursão, a terceira invasão, Deus tinha ali Daniel, Deus tinha ali Ezequiel, Deus tinha ali Jeremias, né? Aqueles homens estavam ali apelando para o povo, para eles voltarem a ser fiéis a Deus, mas o povo não queria saber. Então ficaram 70 anos no cativeiro. É no livro de 1 Reis que durante o reinado de Acabe surge um profeta chamado Elias, um período terrível. Elias estava ali, um homem simples, mas um homem temente a Deus. Elias, que significa Yahvé é meu Deus, era um homem de grande fé. Ele confiava muito em Deus, ele era zeloso, ele era audacioso. Jesus falou da importância do espírito de Elias, quando ele citou o profeta João Batista, falou da vida de Elias, de seu ministério, repleta de grandes milagres. Seu ministério encerra após a morte de Acabe. Após a morte de Acabe, alguns meses depois, Elias, aqui no capítulo 2, ele já tinha escolhido o seu sucessor, Deus já tinha mandado ele chamar Eliseu, e os dois agora, diz que aqui no capítulo 2, quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu, para um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te por aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Então eles ficaram ali e depois desceram para Jericó. E de Jericó Elias desceu ainda para o Jordão. E lá no Jordão, no versículo 9, diz que eles passaram o Jordão, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Então Elias respondeu para Eliseu: dura coisa pedistes. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não me vires, não se fará. E indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu, de que forma? Num redemoinho. Ele não subiu ao céu no carro de fogo, numa carruagem de fogo, ele subiu no redemoinho.
O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Então levantou o manto que Elias deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Eliseu fez um pedido para Elias. Esse sermão vocês devem ter ouvido já muitas vezes na igreja adventista, né? Ou em outras igrejas, em alguns outros, na televisão, algum pregador falando sobre essa experiência de Elias e Eliseu. Eliseu falou assim: olha, eu quero porção dobrada do Espírito que tem sobre você. E Elias falou assim: olha, você está me pedindo uma coisa muito complicada, muito difícil, mas se você me ver subindo para o céu, você vai receber. Existia ali uma condição para Eliseu receber a porção dobrada. Ele tinha que estar olhando para o céu. No capítulo 2, Deus pede para Elias chamar Eliseu, e ele foi lá e chamou Eliseu. Eliseu, ele era um homem filho de um fazendeiro, um homem rico, né? Estava com a vida tranquila, mas Eliseu era um homem temente a Deus. No meio daquela idolatria toda que estava em Israel, havia homens ali que não haviam dobrado seus joelhos a Baal. E entre eles estava o pai de Eliseu, a família de Eliseu e o próprio Eliseu. E Elias levou aquele homem, e aquele homem conseguiu receber o que ele pediu. Ele falou assim: eu quero porção dobrada. Ele recebeu porção dobrada. Nesta noite, se nós voltássemos para casa nesta noite, porque nós vamos voltar mesmo, chegássemos na nossa casa e o Senhor dissesse para nós num sonho: o que você pede para mim, o que você quer que eu te dê? O que você pediria para Deus? Eliseu falou: quero porção dobrada do Espírito de Elias, né? Salomão pediu sabedoria, né? Mas Eliseu falou: quero porção dobrada do teu Espírito. E Elias falou assim: você vai receber se você ficar olhando para o céu. Você precisa olhar para o céu. Meu irmão, você está aqui nesta noite, sabe por quê? Porque Deus convidou o seu coração para você estar aqui. E você ouviu, foi sensível. Aqueles que não puderam ouvir, não estão aqui, não é porque não puderam ouvir. A situação não permite, né? A situação que estamos vivendo, e logo isso vai acabar. Mas logo em breve essa igreja ficará lotada novamente. Teremos muitos batismos, não nesse ano, mas até o ano que vem, quem sabe, porque Deus está cuidando da sua igreja. Mas tem um detalhe que eu e você não podemos esquecer para continuarmos marchando para a Nova Jerusalém. Nós temos que levantar a nossa cabeça, olhar para o céu, porque a nossa redenção se aproxima. Meu irmão, temos que olhar para o céu. Temos que olhar para de onde vem o nosso Salvador. Muitos cristãos estão vivendo como aquela galinha do interior, né? Olhando para o chão, ciscando, procurando as comidas no chão. Deveriam estar olhando para o alto, para as altas nuvens, para as altas montanhas, como as águias fazem, naqueles voos altos, altíssimos. Temos que olhar para o céu como as águias. Qual é o problema de olhar para o céu? Qual é o problema de olhar para o local de onde vem a nossa salvação? Sabe o que acontece comigo e com você, e com muitos cristãos professos do século 21, é que na correria do dia a dia, naquela ânsia de ganhar sustento para a nossa casa, para honrar os nossos compromissos, nossas contas, você e eu somos tentados a olhar para os lados, olhar para dentro de nós mesmos, olhar para baixo e ficar pensando: o que eu vou fazer? De onde eu vou tirar o socorro? Mas a direção certa é olhar para o céu. Eliseu confiou no que Elias falou. E quando Elias foi subindo, Eliseu ficou olhando e a capa desceu, caiu nas mãos de Eliseu. E você viu o que aconteceu, não viu? Ele pegou a capa, ele jogou na água e a capa se viu, o Jordão se dividiu e ele passou em seco. A Bíblia diz que os filhos dos profetas estavam no monte e viram aquela cena. E Eliseu foi um homem poderoso. Depois de Elias, foi um dos maiores profetas de Israel, porque Eliseu sabia qual era o Deus de Elias, e ele queria seguir o Deus de Elias, fazer a vontade do Deus de Elias. Jesus afirmou lá em Lucas capítulo 21, 28 a 38, aquelas palavras que eu já disse agora há pouco:
Quando essas coisas começarem a acontecer, exultai, porque a vossa redenção se aproxima. Meu amigo e meu irmão, para os céus, você reconhece que acima das torres, dessas casas magníficas que tem nesses condomínios, que acima dessa loucura do poderio humano que nós estamos contemplando na internet, na televisão, a corrupção do gênero humano, por cima de tudo isso, a humanidade com suas paixões doentias, com as suas tristezas, com os seus desolamentos, com as suas derrotas, há um Deus soberano que controla todas as coisas e executa o seu conselho segundo a sua própria vontade. Olha, essa pandemia está aí, não está? Essa doença está aí. Vamos mudar esse nome de pandemia, vamos falar dessa doença que está aí. Mas Deus está no controle de tudo isso daí. Não vai cair uma folha sem a permissão dele. Nada vai acontecer comigo e com você se não for pela permissão de Deus. Nós temos que confiar nele. Dizer como Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. Confiar no poder de Deus. Olhando para o céu, quando nós continuamos olhando para o céu, permanecemos olhando para o céu, aguardando a volta de Jesus, porque em breve ele virá. Eu e você sintonizamos a voz divina, acima do murmúrio das ruas, e encontramos uma pista para percorrer o labirinto da nossa existência. A natureza humana, o senso humano, nós precisamos continuar olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É no céu que eu e você encontramos as estrelas, encontramos o sol durante o dia e a lua durante a noite com aquele brilho incrível. Quem é do interior sabe do que eu falo, né? Quando você olha para o céu estrelar, aqui em São Paulo você não consegue ver muita estrela, mas no interior você vê estrela demais. Você vê a estrela da alva subindo de madrugada, é a coisa mais linda, é um espetáculo da natureza. Quando você olha para tudo aquilo dali, você fala assim, tem alguém cuidando de tudo isso. Um Deus poderoso, que sabe o que é melhor para cada um de nós. Meu irmão, é do céu que desce o amor, é do céu que vem a graça salvadora, é do céu que vem a justiça, é do céu que vem a salvação, é do céu que vem a vida, é do céu que vem a sabedoria, que vem a bênção, que vem a oportunidade. Portanto, para o céu, não fique olhando para os lados, não fique olhando para baixo, não fique olhando para você mesmo, para o céu. Estude a palavra, busque o poder da palavra. Essa mesma palavra que você tem na sua casa, que você estuda diariamente em sua casa, é a mesma que os pais do passado, e transformou vidas, e mudou a história, o rumo da história. Porque Daniel fala assim, que é ele quem decide quem vai ser ou quem não vai ser um rei. Ele que depõe reis, ele que coloca reis no poder. Tudo passa pelo crivo do Senhor. Se é que bem verdade que ele não escolhe corruptos, né? Quem escolhe somos nós. Mas quando nós escolhemos um corrupto para tomar conta do nosso país, mesmo assim Deus ele ainda dá um jeito de nos livrar de tudo demais. Quem está no comando de tudo isso aqui é Deus. É no céu, meu amigo, que surgem as nuvens trazendo a comitiva do rei. Esse céu que um dia vai se abrir como um pergaminho. De noite, se será de manhã, se será à meia-noite. Muitos textos falam à meia-noite, né? O céu vai se abrir e nós vamos ouvir um som ensurdecedor, nunca ouvido por nenhuma pessoa deste mundo. O som dos clarins, das trombetas, os anjos vindo com Cristo Jesus. O céu vai ficar vazio e ele virá nos buscar. Será um espetáculo incrível, nunca visto na história da humanidade. Esses cemitérios que hoje estão aqui ao nosso redor, eles ficaram de cabeça e perna para o ar, né? Porque muitos que dormem no pó da terra sairão para a eternidade. Você quer participar desse evento maravilhoso? Continue olhando para o céu. É de lá que vem a comitiva do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. É no céu que vai iniciar os dias sem fim da eternidade para você e para mim. É no céu que nós vamos morar por um tempo, depois que essa terra for restaurada, nós viremos
morar nela, porque ela será transformada. E o mais incrível é que a palavra de Deus diz que Deus habitará conosco nesse planeta. Isso não é motivo de dizer amém? Nós viveremos na presença do Senhor. Portanto, pare de olhar baixo, pare de ficar se murmurando, lamentando. Deus não gosta de pessoas que vivem reclamando, sabia disso? Deus não gosta disso. Devemos olhar para o céu, como fez Eliseu. É do céu que vem a eternidade sem fim. Minha irmã, meu irmão, olhar para o céu significa não ter medo dos problemas da vida. Olhar para o céu significa não amar as coisas da terra, não ficar iludido com esses brinquedinhos de Satanás. Olhar para o céu significa não viver as ilusões do mundo. Olha, eu não nasci no berço cristão adventista, né? Eu nasci no interior, num lugar muito humilde. Nossa religião era uma religião de fachada que nós tínhamos no interior, mas era aquilo que nós conhecíamos sobre Deus. Eu me lembro que no interior, na época da quaresma, na época da Semana Santa, a minha avó ela pegava panos e cobria os santos, né? Cobria o espelho. Era a religião que nós tínhamos. Os homens do interior não cortavam o cabelo, não cortavam as suas unhas. Aqueles que gostavam de carteado não brincavam, nem dominó jogavam nessa época da Semana Santa, que é do interior, sabe do que eu estou falando? Né? Para aqueles que não nasceram na igreja adventista, sabe do que eu estou falando? A nossa religião era aquela. E eu com aquilo que depois do Evangelho, a verdade do Evangelho, eu fiquei pensando, Deus, porque eu perdi tanto tempo lá fora? Porque eu não te busquei antes? Porque eu gastei minha juventude fazendo coisas que não agradam ao Senhor? Você já pensou sobre isso? Joel fala no capítulo 2 do seu livro que o tempo que nós perdemos lá fora, Deus irá repor. Maravilhoso? Um Deus que me ama enquanto, apesar de ser quem eu sou, Ele continua me amando. E Ele está dizendo para você nesta noite, não pare de olhar para o céu. Continue olhando para o alto, porque é de lá que virá o nosso socorro. A Nova Jerusalém virá de lá. Nós vamos entrar numa cidade indescritível. Conta-se a história de um homem muito rico, mas muito rico mesmo. Isso é uma história com letra E, não com H. Apenas para ilustrar o que é o céu. Ele era um homem muito rico, muito poderoso. E ele estava próximo de morrer, e ele falou assim para Deus, Senhor, eu quero ir para o céu. Eu quero que você me leve para o céu. O Senhor, tá bom, você foi um homem bom, eu vou te levar para o céu. Mas eu quero pedir um favor para o Senhor, Deus. E Deus falou assim, o que você quer? Ele falou assim, eu quero levar um pouco uma mala comigo, com algumas coisas que eu tenho aqui, que eu gosto muito. E Deus falou assim, tá bom, tá combinado, quando você quiser. E o dia que ele morreu, ele chegou no céu ali, com aquela mala, tinha um anjo ali na porta, o nome, ele se apresentou com aquela mala na mão, e o anjo falou assim, só tem um problema, você não pode entrar com a mala. E o homem falou para ele assim, não, mas eu combinei com Deus, ele autorizou trazer a mala. Ele autorizou, aí eu combinei com ele, que se eu visse para cá, eu poderia trazer essa mala com algumas coisas que eu tenho. O anjo falou assim, então espera um pouquinho que eu vou conversar com Deus, já volto aí. Daqui a pouco o anjo voltou e falou assim, o que você tem na mala? Abre para a gente ver. Quando ele abriu a mala, tinha umas barras de ouro. E o anjo falou assim para o outro, o que será que Deus quer com mais pedras para colocar nas ruas de Jerusalém? Você entendeu a história? Aquilo que aquele homem dava tanto valor aqui na terra, nós vamos pisar no céu. Pare de ficar olhando para os brinquedos de Satanás. É claro que essa é uma história para ilustrar, né, um pouco da extremidade humana. Meu amigo, tudo aquilo, imagina só uma coisa, aquilo que eu e você sonhávamos lá atrás, que nós queríamos para a nossa vida, tanto desejamos, quando nós conseguimos, a gente fala assim, eu lutei por isso. Né? Muitos troféus que esses atletas esportivos, lutadores de boxe, né? Muitas honrarias que esses governantes recebem, no dia seguinte está na lata do lixo. Campeões de Brasileirão, campeões mundiais da FIFA, não sei de onde lá, são campeões hoje, em janeiro, já não são mais nada. Já vão correr de novo, trazer de novo o título. Esses brinquedos que o inimigo cria, sabe? Para dizer assim, para tentar dizer para nós, senhora, o que você quer que
eu tenho para te dar sexo, dinheiro e poder. O que você quer? É o que o diabo tem para oferecer lá fora. Não é isso que ele tem para oferecer lá fora? Esses brinquedinhos de Satanás. E tem muita gente apostatando da fé por causa desses brinquedinhos, sabe? Uma vez, tinha um rabino muito sábio. Esse não é história com ele, é história com H. No século XX, morava na Polônia. Ele era um rabino reconhecido. E ele fazia palestras em vários lugares que eles iam. E ele tinha uma situação econômica razoável. E um dia um jovem repórter foi entrevistar aquele rabino. Chegou na casa dele, pensando que ele morava numa baita de uma casarona, de uma mansão. Chegando lá, encontrou aquele rabino morando num quartinho, com uma escrivania, e atrás dele uma mesinha, e um monte de livros, um fogãozinho pequenininho lá e uma cama para dormir. E o repórter perguntou assim para o rabino: Rabino, cadê a sua bagagem? Você mora aqui? E o rabino respondeu: sim, eu moro aqui. E o rabino perguntou para ele: o que você está fazendo aqui? O repórter respondeu: eu sou apenas um repórter. E o que você tem na sua mochila? Apenas uma bagagem. E o rabino falou assim: neste mundo que eu vivo, só preciso de uma bagagem. Eu não preciso de mais nada que isso. Eu não sou daqui. Nós não somos daqui. Uma vez eu fui para o Paraná. Peguei o carro aqui e uma amiga nossa. Passei da minha casa e passei na casa dela, e de lá nós fomos para o Paraná. Chegamos na casa dela, ela desceu, eu não gosto de viajar com muitas coisas. Lá em casa é uma confusão quando a gente viaja com a minha esposa, porque ela quer levar um monte de coisas. Eu falo: não, só leva o necessário. Né? E aí é uma briga para sair de casa, porque ela quer levar tudo. Né? E aquele dia eu falei para minha esposa: não leva muita coisa, só leva o básico. Mas eu saí da nossa casa para pegar aquela amiga, e chegando lá ela estava com 3 malas. Eu olhei para minha esposa assim, minha esposa falou assim: agora? Eu falei assim: não posso falar para ela, né? Agora já era, já convidei, deixa ela entrar. E ela colocou aquelas 3 malas dentro aquelas malas, o porta-mala quase não fechou. E nós tocamos a Castelo Branco até Ourinhos lá, entramos ali em Santa Dona Platina, e beleza, chegamos lá. Eu cheguei lá, perguntei assim para ela: posso fazer uma coisa para você? Ela falou assim: claro, nós vamos ficar aqui no Paraná 3 dias. Por que você trouxe 3 malas? Ela falou assim: uma mala de roupas, outra mala de maquiagem e outra mala para ser de sapatos. Eu não posso repetir os sapatos na igreja. Olha que coisa, né? Tem pessoas que trabalham a vida toda, correm de um lado para o outro para acumular sapatos, acumular roupas, acumular coisas que nem usam mais, ficam jogadas lá. Pode doar para alguém que está precisando. O que doa? Doa que não presta mais. Não é assim? Nós não somos daqui. Nós temos que, nosso lugar não é esse, a nossa pátria não é brigando com as pessoas, trabalhar para juntar cacarecos em casa. Tem casas que você vai, cacareco, já viu isso? Meu irmão, temos que continuar olhando para o céu. Quem olha para o céu não perde tempo com isso. Quem olha para o céu se conforma com aquilo que Deus lhe dá. Lá no Rio Grande do Sul, eu ouvi uma garotinha orando assim. Ela falou assim: Deus, eu te agradeço porque o Senhor não me deu o que eu pedi para o Senhor, mas o Senhor me deu o que eu precisava para viver. Olha que oração! Obrigado porque o Senhor não me deu o que eu lhe pedi, o Senhor me deu o que eu precisava. Né? Meu irmão, minha irmã, temos que continuar olhando para o céu. Olhar para o céu é reconhecer a cidadania em outra pátria. Nós não somos daqui. Olhar para o céu é sonhar com a cidade cujo artífice é Cristo e vislumbrar o mar de glória. O que a inspiração e a revelação falam sobre Jerusalém, sobre a cidade de ouro e cristal, não é nem a metade daquilo que contaram para nós. Nem a metade. Tente vislumbrar o mar de vidro, o mar de glória, a árvore da vida. Contemple a beleza do Altíssimo e suspire com a santidade do Senhor, porque nós vamos estar na frente dele. Mas precisamos continuar olhando para o céu. Meu amigo,
Paulo disse o seguinte, que o que nós nunca vimos, o que nós nunca sonhamos, o que nunca passou pela mente de um mortal, é o que Deus está preparando para você e para nós. Está lá em 1 Coríntios 2:9. E quero encerrar dizendo o seguinte: quando a luz da aurora brilhar, que a face divina resplandeça sobre você. Quando a noite estender seu manto sobre o céu, que a mão divina proteja você, proteja a sua família, a sua casa, os seus sonhos. Quando você sair deste templo e ir pelos caminhos, uma semana desconhecida que não sabemos o que vai acontecer conosco, que os anjos do Eterno acompanhem você e me acompanhem também. Quando o calor torrido do verão tostar sua pele, que o sol da justiça bronzeie a sua alma, o seu espírito. Quando o frio do inverno fizer tremer seu corpo, o vento da fé estabilize a sua alma. E quando as feridas da batalha fizerem você sangrar, que o bálsamo de Gileade cure suas feridas, restaure sua fé, e você continue olhando para o céu, confiando num Deus poderoso que morreu pendurado numa cruz, apaixonado por você, dizendo para você: não desista. Quando as pessoas te perseguirem, zombarem de tua fé, quando você se sentir sozinho, desempregado, passando por dificuldades, diga como Jó: ainda que ele me mate, nele esperarei, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sepultei minha filha no dia 6 de dezembro. Vocês que ouviram, acompanharam a nossa tragédia. Nós sentimos muita falta dela. Ela faz um buraco dentro da nossa casa. Mas eu tenho a esperança, sabe do que? Na manhã da ressurreição, na manhã radiosa, ver a minha filha lavada, purificada. Vamos poder abraçar a minha filha, junto com a Eloazinha, junto com o Felipe, e com todos os queridos. E eu poderia dizer para o meu Deus: eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu. Você crê nisso? Não desista. Por favor, não desista. Poderemos perder muitas coisas nessa vida. Poderemos passar por privações, ser humilhados. Podemos passar por muitas tribulações. Mas quem está no controle da minha vida, da sua vida, é Deus. Ele não vai permitir que ninguém toque na nossa alma, na nossa vida, que ninguém prejudique o plano que Ele tem para você e para mim. Eu quero dizer o seguinte para concluir nesta noite: quando você e eu chegarmos lá no céu, estivermos sentados com Jesus ali, conversando com Ele, num lugar, talvez debaixo da árvore da vida, e ali estiver com a minha esposa, com os meus netos, com as minhas 2 filhas, com os meus genros, com todos os amigos, mas será uma conversa particular. Eu vou perguntar assim para Deus: Senhor, por que no dia 5 de abril o Senhor não permitiu que a minha filha voltasse para casa, em vez de morrer na estação? Ela tinha uma vida pela frente, o sonho de terminar a faculdade dela, de criar sua filha. Eu vou perguntar para Ele, e quando Ele me responder, e quando Ele me mostrar para mim os caminhos que Ele criou para que, eu vou dizer assim para Ele: Senhor, se eu estivesse no seu lugar, eu não mudaria essa rota, esse mapa que o Senhor criou para mim. Apesar das lágrimas, eu estou aqui. Quando você chegar lá no céu e ver o que Deus guiou você, para que você estivesse lá, dizer assim para Deus: muito obrigado, porque o Senhor não criou um caminho mais fácil para mim. Vai valer a pena o céu, sabe? Vai valer a pena. Por favor, meu irmão. Eu conheço irmãos aqui que não estão aqui nesta noite, irmãozinho, homem bravo. Eu conheci ele forte na igreja, cuidando de casinha, que eu nem lembro mais aqui onde é. Acho que era aqui para cima mesmo. Como ele era bravozinho, né? O Milton, a família toda que cuidava daquela igreja ali. Eu lembro do seu pai, Adilson. Onde nós encontramos o Adilson? Como é que nós encontramos ele e sua mãe? Né? Era uma igreja Severina. Lembro de alguns aqui. Hoje,
mais um dia que foi para a eternidade, nós estamos mais perto de Jesus do que nós imaginamos. Ainda que venhamos a morrer, ainda que venhamos a sofrer, nunca esqueça de um detalhe: Jesus está voltando. E quando Ele voltar, nós seremos ressuscitados, seremos transformados e iremos morar com Ele eternamente. Mas, por favor, continue olhando para o céu. E a minha oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Agora em pé, vamos cantar o hino 557. Vamos orar. Irmão Santana, por favor, vem aqui orar por nós aqui. Boa noite. Amado Pai, é diante da Tua presença, ó Deus, que nós nos encontramos nesta noite. E olhando para o alvo, e olhando para o céu, da onde vem o nosso socorro. Socorro bem presente, Senhor. Porque nós sabemos, Senhor Deus, que Tu se faz presente neste lugar. Se faz presente nos lares, o qual ouvindo a Tua mensagem. Por isso nós Te louvamos e Te pedimos, ó Deus, derrama da Tua bênção e nos dê uma semana debaixo da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, uma feliz semana com vocês. Senhor, em mim habitar, pois quero ser teu.